Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo. Nós falamos brevemente ontem sobre a indicação da deputada federal Tereza Cristina, do DEM de Mato Grosso do Sul, para comandar o Ministério da Agricultura. Aliás, a informação surgiu durante o programa, a Vera Magalhães apresentou por aqui. Ela é a primeira mulher indicada para compor o futuro Ministério de Jair Bolsonaro, e também lembrei aqui que ela era do PSB, acabou deixando o partido para permanecer, para votar de acordo com o governo Michel Temer na época. E também tem ali um aspecto da engenheira agrônoma, que foi a defesa do projeto de lei 6299 de 2002, que flexibiliza as regras de utilização de agrotóxicos no país. Isso rendeu muito pano para manga em brigas com ambientalistas, e alguns leitores aí de sinais em Brasília entendem que poderia ser um sinal de que o meio ambiente não ficaria agregado à pasta da agricultura. Vera, passo a bola para você. E tem também o Luiz Antônio Naban Garcia, né, que é o presidente da União Democrática Ruralista, era um dos cotados para assumir a agricultura, que não gostou nada da nomeação dela. Pois é, ele acusou o golpe, deu uma entrevista ao UOL, dizendo que, olha, eu sou um apoiador de primeira hora e não de último momento, como ela estava com o Alckmin, um chororô ali bem feio. Mas eu acho que esse chororô dele e a nomeação dela mostra algo de que eu vinha falando aqui há algumas semanas. A divisão que existe dentro do agronegócio, que não é uma coisa plana, não é uma coisa uniforme. O Naban Garcia representa o agronegócio, né? Aquele mais antigo ali, o DR, uma coisa passadista, antiga, em declínio, decadente, que é aquele agronegócio que nem quase se pode chamar assim, né? São aqueles produtores rurais que sempre viveram à base de incentivos, de refis, de toda sorte de privilégio por parte do poder público. A Tereza Cristina, como presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, tem contato já com as outras ramificações do agronegócio, aquelas mais modernas, que tiveram aí um adornamento, então que conversam com a universidade, que fazem pesquisa de ponta, que conversam com a Embrapa. Então existe ali mais oxigenação do que no setor representado pelo Naban Garcia. E você veja que ele não esconde que bajulou o Jair Bolsonaro o quanto pôde, na esperança ou de ser ministro ou de indicar um apaniguado para o ministério, porque quando ele viu que não seria ele, indicou um deputado do PP do Rio Grande do Sul, que aí caiu na malha fina do Onyx Lorenzoni, não talvez pelos seus defeitos ou qualidades, mas pelo fato de ser um concorrente local lá do Rio Grande do Sul. Então aí é a velha política dando as cartas. E o que faz o seu Naban? Vai ali para os grupos de WhatsApp do bolsonarismo e também para essa mesma entrevista desancar o futuro titular da Casa Civil. Até deu uma frase que eu achei engraçadíssima, que falou assim, que tem muito pavão que acabou como espanador. Essa eu não conhecia, vou adotar para a minha vida. É uma contribuição aí do Naban Garcia para as frases, né? E aí é isso que eu tinha a dizer. Essa eu confesso que também nunca tinha ouvido. Achei maravilhoso. Vai daí, Andreasa. Maravilhoso. Olha, a indicação da Tereza Cristina é muito boa. Ela é preparada. Como eu disse ontem, além de engenheira agrônoma, ela foi secretária no Mato Grosso do Sul, secretária de Agricultura, um estado em que o agronegócio é chave, né? Especialmente chave, como se não fosse de todo o Brasil. Além disso, é um sinal de maturidade política do presidente eleito, do Jair Bolsonaro. A Tereza Cristina é recente no MDB, mas ela faz parte de uma espécie de centrão. Ela é do DEM, desculpe, ela é política, com mandato eletivo. Tem um sinal aí, tem uma mensagem passada nisso, em detrimento do Naban, que é da UDR. O Bolsonaro fechou com a Frente Parlamentar da Agropecuária, apoiada pela CNA. É política isso, é uma indicação política. Ela é do DEM, aliás, como disse a Vera, ela é produto de trabalho do Onyx Lorenzoni, que está crescendo muito, é um trator.
nesse período de transição e é, portanto, a segunda ministra dos 6 já indicados até agora do DEM. Mas não é uma vitória do partido, não é uma indicação partidária, é uma vitória do Onyx. O Onyx até agora é o reizinho, é o padrinho do ministério do Bolsonaro até agora. E isso tem um sinal, um diálogo com o Congresso. Não é ruim, mas também está dado aí o reequilíbrio de forças. Houve um determinado momento, eu tenho falado muito sobre isso aqui, em que o Paulo Guedes era muito forte na formação do governo. Inclusive na indicação, no fechamento com o Moro. Mas de lá para cá, desde que a corte se mudou para Brasília, habitat do Onyx, onde ele está acostumado, ao contrário dos outros, o Onyx cresceu muito, está dando as cartas. E está fritando, hein? Ele está botando os seus e fritando outros. Olho aberto. Um olho no peixe, outro no gato, minha gente. Sigo com você, Joel Pinheiro. Acho que estamos em consenso aqui que a indicação aí da Tereza Cristina é um acerto do governo Bolsonaro. Ela representa a face mais moderna do agronegócio brasileiro. Ela, inclusive, é daquelas que quer melhorar o ambiente de negócios do Brasil. Aponta com verdade o fato de que, olha, as multas ambientais no Brasil funcionam de uma maneira a realmente atrapalhar o nosso desenvolvimento econômico, de uma maneira muito negativa. Agora, pensando no Brasil, a gente tem que pensar também em todos os interesses em jogo. O interesse do agronegócio é um interesse importante, dado o papel que ele tem na nossa economia, mas não é o único. Lembrando que ela esteve à frente aí da aprovação, por exemplo, da chamada PL do veneno, né, da medida do veneno, que é no mínimo polêmica. Levantou aí oposição, inclusive, de diversos setores ligados à medicina, aí o Instituto Nacional do Câncer. Muitos se opuseram e se mostraram muito preocupados com isso. São outros interesses que também precisam estar contemplados pelo governo e que até agora não vimos. Que o governo Bolsonaro está fortemente alinhado e talvez seguindo a agenda livremente do setor agrário, isso nunca houve a menor dúvida. É positivo ver que ele pegou a melhor face do setor agrário e não a pior. Isso é muito positivo. Agora, é importante que o novo governo também contemple outros interesses, movimentos sociais também, meio ambiente, saúde, que nem sempre estão em harmonia com os interesses econômicos aí do agronegócio, que também são importantes e legítimos. A arte de governar é essa arte de criar uma harmonia entre os interesses conflitantes que existem na sociedade. Se o governo Bolsonaro olhar apenas para um lado, ele vai confirmar aquela acusação que se fazia contra ele. É o governo que governa para os fortes. E as partes mais fracas que se danem. Espero que não seja o caso. E nessa questão da PEC do veneno, só complementando, o Brasil pode se dar bastante mal nas exportações, pode se dar mal internacionalmente. Então não é só uma questão, como se isso já não fosse o bastante, de meio ambiente e de saúde pública, mas também de negócios. Também econômico. Porque vários países que são compradores dos produtos brasileiros não toleram essas quantidades de agrotóxicos que passam a ser toleradas com esse novo projeto. Então, é algo que o Brasil deveria rever, quanto mais não fosse, também por questões comerciais.